queridos irmãos, a canção que foi cantada aqui pelo Ministério de Louvor nos fala sobre aprendermos mais de Deus. Às vezes nós aprendemos tanto e não permitimos, isso eu falo de uma forma geral, com que de fato a palavra de Deus ela transforme as nossas vidas. A gente ouve muitas canções e aprendemos muito com essas canções. Eu me lembro de um testemunho onde o pastor ligou para o pastor Ed Renekiewicz e ele dizia assim: pastor, eu estou passando por um momento tão difícil porque tenho uma ovelha na igreja que eu não consigo aconselhar. E o pastor disse assim: qual que é o problema? O irmão disse para mim que não queria mais saber de Deus, porque a Bíblia diz que se o mar não se abrir, Deus o faria caminhar por sobre as águas. E o filho dele nasceu morto e ele orou e o filho não ressuscitou. E a grande pergunta é: em que momento a palavra de Deus diz essas afirmativas? Isso prova que muitas vezes o cristão está muito disposto a aprender de canções, aprender da figura do próprio pastor, aprender do pastor que ele vê na TV, mas ele não aprende com Jesus. E Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra, ao estudo da palavra, nos alimentar desta palavra, pois ela tem poder para transformar as nossas vidas. Não que a canção não expresse um sentimento, não que a canção não expresse um ato de fé, mas eu não posso tomar isso como palavra de Deus. Eu preciso ter maturidade o suficiente para distinguir o que é de fato um testemunho de fé, onde é de fato uma palavra que me motiva a praticar a fé, do que uma palavra que de fato seja audível ou até mesmo escrita na palavra de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a figura da fé, a ideia da fé. Como Deus, o nosso objetivo de fé, a nossa fonte de fé, aonde Esdras recebeu ali um mandato de Deus, uma solicitação direta do rei Artaxerxes, para que ele pudesse liberar o povo em caravana, para que aquele povo pudesse retornar a Jerusalém. E ele, como um ato de fé, despertou nele a intenção, despertou nele a preocupação, despertou nele o desejo de pedir ao rei com que o rei também enviasse uma escolta armada para proteger o povo ao retornar para Jerusalém, mas colocaria a fé em xeque, porque ele estava retornando a Jerusalém com o seu povo para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Foi sobre isso que nós falamos hoje de manhã. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Agora eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 ao verso 4, aonde estaremos analisando esse texto que tem como título Como Restaurarmos os Nossos Muros. Neemias capítulo 1, verso de 1 ao verso 4, os irmãos podem, eu peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias, porque talvez eu utilize algumas expressões que os irmãos possam me estranhar, exatamente por causa dessa fidelidade à Bíblia, ao texto original, que nos diz assim: palavras de Nehemia, o filho de Racaía, no mês de Kislev, do 20º ano, enquanto eu estava em Shuacham, capital
E aí Hanani, um dos meus parentes, veio ajudar, né, com alguns homens. E eu lhes perguntei acerca dos remanescentes de Judá, que haviam sobrevivido ao exílio, a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os remanescentes do exílio foram deixados na província. Então, passando por grande aflição, eles são tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram queimados por completo. Verso 4: ao ouvir essa resposta, sentei-me e chorei, e lamentei por vários dias, jejuando e orando diante do Deus do céu. Amém? Deus, mais uma vez nós pedimos, ó Pai, a Tua orientação, pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos a Tua iluminação, para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor seja exaltado em nossas vidas nessa noite, Senhor. Amém. Amados, de manhã nós falamos exatamente sobre o contemporâneo de Neemias, Esdras, aonde ele foi aquele que conduziu o povo da Babilônia, que estava na Babilônia, até Jerusalém. E ele fez isso num ato de fé, como eu anteriormente aqui fiz a introdução. Contemporâneo de Esdras foi Neemias, e Deus também usou Neemias para que ele pudesse conduzir o povo à reconstrução dos muros do templo, ou melhor, a reconstrução dos muros da cidade. Nós estamos no início de ano, e é bem comum esse período, né, final de dezembro, início de janeiro, as pessoas pintarem as suas casas, as pessoas restaurarem as suas casas, deixando elas belas, para que nós possamos passar todo o ano, né, de uma forma confortável. É muito bom quando nós temos um templo reformado, um templo limpo, um templo pintado, de forma que isso é aprazível aos nossos olhos, isso é benéfico para nós. É muito bom estarmos em um local limpo, em um local organizado. Mas, irmãos, foi exatamente essa a ideia que despertou no coração de Neemias, quando ele ouve do seu parente a condição que o seu povo, que não havia sido levado cativo para a Babilônia, aqueles que não faziam parte da nobreza dos judeus, que ficaram em Jerusalém, estavam sofrendo. E o texto que nós lemos diz que ele chorou amargamente, e ele orou a Deus para que mudasse essa condição do povo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós precisamos preservar, nós precisamos conservar, nós precisamos proporcionar um ambiente limpo, um ambiente puro e um ambiente organizado, para que o Espírito Santo possa de fato habitar em nossas vidas. E esse ambiente é a nossa própria vida. Nós precisamos viver um processo de purificação, nós precisamos viver um processo de santificação, nós precisamos viver um processo de edificação diária, de forma que o nosso corpo, de forma que a nossa vida, como templo do Espírito Santo, que a palavra de Deus nos diz que possamos proporcionar um ambiente para que esse Espírito possa habitar de uma forma plena. Mas, irmãos, como adiantamos hoje pela manhã, a Babilônia ela foi um império pagão, um império mundano que invadiu Jerusalém, por ordem do próprio Deus. Babilônia derrubou os muros da cidade, queimou os seus portões, destruiu o templo de Jerusalém. E aí eu quero trazer uma questão histórica e uma questão contemporânea. Nós temos, eu não estou aqui criticando nada, irmão, só estou trazendo um fato. Há uma igreja que construiu um grande templo em São Paulo, né? Que eles chamam de Templo de Salomão.
Isso é um equívoco muito grande, porque o próprio templo da época de Jesus não era o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão ele foi derrubado exatamente nesse período. A Bíblia diz que o templo foi completamente destruído, ao ponto de as pessoas que estavam habitando ali em Jerusalém, as pessoas que não faziam parte da nobreza de Jerusalém, não podiam mais adorar a Deus, não podiam mais celebrar ao Senhor, não podiam mais fazer os seus sacrifícios para que tivessem os seus pecados perdoados, porque o templo já não existia. E aí, séculos depois, tempos depois, se levanta o rei Herodes, aonde dá-se início o processo de reconstrução do templo. Então, no período de Jesus já não existe mais o templo de Salomão. No período de Jesus é o templo de Herodes, é o templo que foi reconstruído por Herodes. Então, quando nós trazemos a ideia de templo de Salomão, é uma ideia bem equivocada, tá? Mas então, irmãos, a cidade estava completamente destruída, a cidade estava completamente dizimada, e a vida das pessoas que estavam ali eram vidas completamente destroçadas. Mas, amados irmãos, as vidas daquelas pessoas estavam completamente sem sentido. E então Neemias diz que encontrou com seu parente chamado Anani, e ele pergunta: como é que está a situação dos nossos irmãos judeus lá em Jerusalém? Eu tenho tanto tempo aqui na Babilônia, eu estou tanto tempo aqui, eu estou vivendo como copeiro do rei, estou vivendo aqui num ambiente confortável, mas eu quero saber como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém. Como é que estão os judeus que não fazem parte do clero? Como é que estão os judeus que não vieram cativos para a Babilônia? Não se engane, quando os judeus foram para a Babilônia, eles não foram ser escravos. É uma condição completamente diferente dos judeus que foram para o Egito, que no Egito se transformaram em escravos. Na Babilônia não, eles faziam parte do clero, eles foram bem tratados. Lembra de Daniel, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, Belsazar? Eles foram separados, eles foram criados próximo ao rei, ao ponto desses jovens se transformarem, Daniel, de uma forma mais específica, no príncipe dos governadores. Então a condição dos judeus na Babilônia era uma condição boa. No entanto, eles não tinham mais a sua cultura. No entanto, eles não tinham mais o templo para adorar a Deus. No entanto, eles não tinham mais o templo para sacrificar a Deus. E então eles se apegam ao ensinamento da lei. Eles se apegam à compreensão, à busca e o aprofundamento dos ensinos da lei. O povo estava fraco, o povo estava sem identidade, o povo estava com a sua nacionalidade completamente destruída. Irmãos, de uma forma sorrateira, os valores do mundo, eles têm entrado na igreja e têm destruído muitas vidas. Mas assim como Jerusalém, ela precisava de restauração. E aí eu trago de uma forma geral, muitas pessoas precisam ter as suas vidas restauradas por Deus. Hoje eu estava vendo na internet um testemunho. É óbvio que é difícil nós falarmos a respeito disso hoje em dia com a chamada política, como é que chama? Politicamente correto. Um jovem com seu corpo 90% tatuado, com os seus olhos tatuados, completamente negros. E ele dizia assim: assim sou eu
sem Deus, em alguns minutos virava e dizia assim: assim sou eu com Deus. E ele perguntava: você acha que a minha estética mudaria? E ali muitas pessoas se levantaram em defesa. É complicarmos falar sobre isso, irmãos, porque muitos vão usar uma expressão completamente equivocada, o chamado não julgueis. Precisamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro quando ele diz que ele ama o pecado, mas a condição do homem, ela precisa mudar. E essa condição humana, ela não vai mudar por força, ela não vai mudar porque o pastor está mandando, porque o irmão critica, não, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele tem poder de transformar as nossas vidas. E a transformação de Deus, ela ocorre de uma forma completamente natural. Mas eu não posso aceitar com que eu entre por essas portas com uma vida completamente destruída, com a vida completamente destroçada, como estava a vida dos judeus ali em Jerusalém, e eu receba o poder de Deus na minha vida, eu receba a transformação de Deus na minha vida, e isso não reflita de uma forma externa. Isso é muito fácil a gente concluir quando as Escrituras diz para que nós nos portemos de forma que não dê escândalo. Mas retornemos então para a palavra, que onde os valores do mundo de uma forma sorrateira têm invadido os corações, e nós precisamos estar atentos a isso, porque tem levado muitas pessoas ao cativeiro, tem levado muitas pessoas a uma prisão, aonde elas acreditam que estão certas, e não permite com que o Espírito Santo de Deus transforme de uma forma plena a sua vida. Mas amados, assim como em Jerusalém eles precisavam de restauração, eles precisavam restaurar os muros da cidade, muitas pessoas precisam restaurar a sua identidade espiritual. Quando nos deparamos então com o versículo 24, nós aprendemos o primeiro passo para a restauração é quando nós iniciamos assumindo um compromisso com Deus. Mas pastor, eu sou compromissado com Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre o fácil falar. Não falamos sobre isso de manhã? É muito fácil nós falarmos. Nós precisamos agir. O meu compromisso com Deus, ele se evidencia quando eu tenho um compromisso com meu irmão. O próprio Paulo diz: olha, é fácil dizermos que amamos a Deus quando não vemos, mas nós precisamos amar os nossos irmãos que estamos vendo. Nós precisamos amar os nossos irmãos que estão convivendo conosco. Olha só o que é que nos diz o versículo 24, ou melhor, o versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 1 de Neemias. Versículo 2, deixa eu achar aqui. Hanani, um de meus parentes, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos remanescentes de Judá. Eu lhe perguntei acerca daqueles que ficaram lá em Judá, daqueles que não foram levados cativos para a Babilônia, daqueles que não faziam parte da elite de Jerusalém, aqueles que haviam sobrevivido ao exílio e que foram deixados na província. E então, passando por grande aflição, eles foram me perdi aqui, irmãos, me perdoe. Perguntei a Hanani, um dos meus parentes, que veio de Judá, com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos remanescentes de Judá, que haviam sobrevivido ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os remanescentes do exílio foram deixados na província e estão passando
por grande aflição e são tratados com muito desprezo, e os muros de Jerusalém estão em ruínas, e os seus portões foram completamente queimados. Nós precisamos iniciar com compromisso. Uma das principais características dos judeus é o seu patriotismo, é o seu nacionalismo. Isso porque eles reconheciam que Deus os havia escolhido como referência. Deus havia os escolhido dentre muitas nações, dentre muitos povos, para que dentre ele o Messias viesse ao mundo. Então isso para os judeus era um motivo de muito orgulho. Neemias, irmãos, ele vivia no palácio, vivia de uma forma confortável, não passava por aperto, mas ele se preocupou com os irmãos que estavam lá em Jerusalém. Talvez Neemias estava com sua conta bancária no azul, mas ele colocou a mão na consciência e disse: eu posso estar passando por bonança, mas eu sei que existem irmãos meus que estão lá em Jerusalém, que estão passando por dificuldade. Neemias era comprometido. Ele fez uma pergunta crucial para dar início ao processo de restauração dos muros da cidade: como estão os nossos irmãos naquela cidade? Você pode fazer essa pergunta. Você pode perguntar a você mesmo: como estão os nossos irmãos naquela cidade? Como estão os nossos irmãos aqui na cidade? Aqueles que não têm a condição, talvez a condição financeira, talvez a condição espiritual, talvez a maturidade cristã que eu tenho, mas eu reconheço, eu compreendo que de alguma forma ele está passando por dificuldade, seja financeira, seja psicológica, seja física, seja espiritual. O primeiro passo a darmos no processo de reconstrução dos muros da nossa cidade é quando nós atentamos de que existe um problema a ser resolvido. E nós só compreendemos a existência desse problema quando nós fazemos esse questionamento: como estão os nossos irmãos? Versículo 5 ao versículo 11. Neemias, ele dá início a um processo de oração. E aí nós compreendemos que a oração é o segundo passo para a reedificação dos nossos muros, para o processo de reedificação de uma vida. Versículo 5: e eu disse: por favor, Adonai, Deus do céu, Tu és o grande e terrível Deus, que guarda a aliança e que estendes graça a quem te ama e que guarda os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos, para que ouça a oração do teu servo, o que eu tenho feito nesses dias diante de ti, de dia e de noite, pelos teus servos, o povo de Israel. Ainda que eu confesse os pecados do povo de Israel, cometidos por nós contra ti, sim, eu e a casa do meu pai pecamos, ofendemos ao Senhor de uma forma profunda. Nós não guardamos as tuas leis, os teus estatutos, as regras que ordenaste. O teu servo Moisés, lembra-te, por favor, das palavras dadas por intermédio de que se voltem para mim. E aí segue, irmãos, as expressões de oração dita por Neemias a Deus. O compromisso com a sua pátria faz com que Neemias ore por ela.
você tem compromisso com Deus? Se você tem compromisso com Deus, esse compromisso com Deus precisa refletir na tua relação com teu irmão. Se você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com teu irmão. Consequentemente, ore por essas pessoas como primeiro passo para a reedificação das paredes do templo. Lembrar a Deus das promessas feitas no passado, que ainda não foram cumpridas, em relação a essas pessoas. Orar incessantemente. Hoje de manhã falamos sobre o real sentido do processo do jejum. Quem não estava aqui perdeu. Mas nós falamos sobre a ideia do jejum como exercício de fé. Se eu preciso de algo, se eu preciso do alimento para me manter de pé, e no ato do jejum eu rejeito esse alimento, eu não preciso do pecado para me manter de pé. Então, se eu rejeito algo que é essencial para a minha vida, eu rejeito o pecado que não é essencial para a minha vida. E se eu faço isso, eu estou mais apto a ouvir a voz de Deus ao meu coração. Porque o exercício do jejum é um exercício de santificação. É um exercício de fé. Então faça isso em prol do seu irmão. Fale a Deus se colocando como instrumento para reedificação e reconstrução de vidas. Vamos pular um capítulo? Vamos para o capítulo 4, ou melhor, vamos pular aí 3 capítulos. No capítulo 4 de Neemias, versículo 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Versículo 6: até mesmo os habitantes de Judá, que viviam perto deles, vieram e nos disseram umas 10 vezes: de todos os lugares vivem eles e se voltam contra nós. Versículo 7: assim, nas partes mais baixas, no espaço atrás do muro, eu pus os homens de acordo com sua família, levando consigo as suas espadas, as suas lanças, os seus arcos, e depois de inspecioná-los, parei e me dirigi aos nobres, aos líderes, ao restante do povo. Não os temam, lembrem-se que Adonai, Ele é o grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O processo de restauração, irmãos, ele é dado com trabalho. Nós precisamos reconhecer, tendo o compromisso de nos preocupar com aqueles que necessitam, nós precisamos orar por essas pessoas, mas nós também precisamos arregaçar as nossas mangas e fazer com que esse amor de Deus, ele se transforme de uma forma teórica para um composto prático. Lembra de Jesus quando estava ensinando a uma grande multidão ali? E Jesus olha para os seus discípulos e percebe que a multidão é muito grande, e ele não poderia dispensar, de forma que eles fossem embora sem antes se alimentar. E Jesus então diz para os discípulos: olha, dá de alimento para esse povo. Mas Senhor, são muitos, e nós não temos como
suprir a demanda dessas pessoas. Será que Jesus não sabia disso? Mas de repente se levanta um jovem, uma criança, e diz: Senhor, olha o ato de fé. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Talvez a ação de Deus, ela só dependa da sua fé para fazer com que as coisas aconteçam, para fazer com que o milagre aconteça. O trabalho de Neemias, ele se iniciou na base da restauração, conversando com o rei, pedindo autorização, pedindo cartas, pedindo materiais, convocando os judeus para o trabalho. A gente pode trabalhar de tanta forma, irmãos. Eu pude ver aqui nas últimas semanas a igreja se movendo, arrecadando alimento, arrecadando roupa. Nós temos aqui uma série de material para enviarmos para o sul da Bahia, e que nós não podemos parar com esse trabalho. Talvez seja alguém próximo a você. Eu me lembro da irmã Vera no grupo da igreja falando sobre algumas famílias que necessitavam receber cestas básicas, as quais a igreja fez uma campanha no final do ano para poder abençoar. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Nós precisamos conversar com o rei. Olha só que ilustração. Se eu converso com o rei me dá carta de autorização, e eu saio atrás de pessoas, as convocando para o trabalho. Se eu converso com o rei, se eu converso com o Senhor em oração, o Senhor abençoa o trabalho que você vai fazer. Olha a prática da fé. Você vai bater em portas e as portas vão se abrir, porque você está fazendo aquilo, não é para sua glória própria não, mas para ajudar aqueles que necessitam, para ajudar os judeus que estão vivendo em Jerusalém destruída, para que você possa ser um agente de Deus no processo de reconstrução dos muros da cidade, que são as vidas dessas pessoas. O capítulo 5, irmãos, Neemias divide tarefas para que todos participem. E aí eu quero chamar a atenção da igreja. Você não é espectador da igreja. Você não foi chamado por Deus para ficar sentado em banco. Eu acredito que você já deve ter ouvido essa expressão 1000 vezes, e eu vou repetir 1001. Você não foi chamado para ficar no banco. Você não foi chamado simplesmente para vir ao culto, para assistir o culto. Não. Você foi chamado para cultuar. Você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para ser um missionário, para ser uma missionária do Senhor. Enquanto alguns vigiavam, outros construíam. Talvez enquanto os irmãos estejam na rua batendo de porta em porta, você esteja com o seu joelho dobrado orando e intercedendo para que Deus guie o caminho dessas pessoas. Você pode trabalhar de tantas formas. Deus, Ele quer usar você para que Jerusalém seja restaurada. Deus, Ele quer usar você para que os irmãos que não fazem parte da nobreza sejam consolados, sejam confortados, tenham as suas casas reedificadas, tenham a sua vida espiritual reedificada. Nós podemos fazer, irmãos, uma comparação alegórica entre Jerusalém e a nossa vida. Existem Neemias em nosso meio, pessoas que estão preocupadas,
pessoas que estão compromissadas, e pessoas que querem se levantar, que querem orar, que querem de fato ajudar a reconstruir esses muros. Pessoas que não se contentam, como diz Paulo, né? Não se conforma com esse mundo, mas o deseja transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. E nós temos a mente de Cristo. Por termos a mente de Cristo, nós temos uma mente completamente transformada de fato, e de forma que Deus nos incomoda. Mas, queridos irmãos, fechemos todas as brechas dos muros dessa cidade, que nós possamos reforçar os portões da nossa espiritualidade, para que o inimigo, mesmo tramando, ele não consiga danificar as nossas estruturas, que é a nossa comunhão, e que juntos, de mãos dadas, recebendo de Deus o ensinamento, recebendo de Deus porção do seu Espírito, nós possamos reconstruir os muros da cidade de uma forma muito clara. Nós possamos mostrar para as pessoas o que de fato é o amor de Deus, sendo agentes reconciliadores e pessoas ativas, resgatando almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela revelação da Tua palavra, Pai. Palavra essa, Deus, que nos chama a atenção da necessidade que temos como representantes do Senhor aqui na terra, como representantes de Deus, como igreja do Senhor, nos preocuparmos, ó Deus, com aqueles que são mais necessitados. Seja, Senhor, de uma forma financeira, seja, Deus, de uma forma espiritual. Existem pessoas que talvez estejam com a sua conta bancária abarrotada, mas a sua vida espiritual está um desastre, a sua vida sentimental está um desastre. Que o Senhor possa usar a Tua igreja como um Neemias, que o Senhor possa usar a cada um dos nossos irmãos como um Neemias. Por outro lado, Senhor, existem pessoas que talvez sirvam o Senhor em santidade, sirvam o Senhor com alegria, mas esteja passando por um momento financeiro, por um momento tão difícil, que nós possamos, ó Deus, ser agentes que auxiliem no processo de reconstrução dos muros da cidade dessas pessoas. Que nós possamos, Senhor, ser o auxílio que essas pessoas tanto necessitam, para que eles possam se reerguer. Senhor, como iremos fazer, não sei. O Teu Espírito sabe. Mas que o Senhor possa guiar a Tua igreja, que o Senhor possa guiar a cada um de nós, para fazermos a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.